Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Vera Lúcia e tudo tem início quando eu me mudei para aquela cidade, uma cidade importante, que eu prefiro por hora não declinar o nome. Eu estava assumindo um cargo como professora de um colégio particular dos bons. Eu tive que, inclusive, fazer um concurso. Não foi fácil entrar naquele colégio. Então eu teria um salário diferenciado, muitas responsabilidades e uma outra coisa. Eu deveria morar nas proximidades do colégio, numa casa antiga que havia. E precisava, dar um meu toque especial. A casa já tinha alguma mobília, mas eu queria dar um toque especial, até para combinar com a mobília mais antiga que havia na casa. Uma vez que já era um lugar tradicional, eu saí numa pesquisa por aquela cidade, atrás de um lugar que pudesse me oferecer algo que combinasse com a casa. Até que eu me deparei com uma pequena loja de antiguidades. Estava com tempo de sobra, era meu momento de folga e eu ainda demoraria uma semana para assumir o meu posto como professora do colégio. Então eu resolvi entrar para dar uma olhada. Eu sou assim, eu sou bem detalhista. Muitas peças ali com certeza despertavam curiosidades, até pela antiguidade. Os detalhes minuciosos, tanta preocupação com a perfeição. Como é que era antigamente, né? Isso antigamente era tão... Olha, quando a pessoa fazia uma peça de madeira, torneando com aquelas ferramentas incríveis e difíceis daquele tempo, a marcenaria era de uma dedicação extremada. Hoje em dia é tudo tão mais prático, né? O mundo agora é completamente regido pela capitalização. Tudo hoje termina em tempo, em dinheiro. Hoje, o imediatismo, o prático, o tempo urge. Naquele tempo, não. As pessoas levavam um tempão para elaborar e preparar uma peça como essa. De repente, no interior da loja, um senhor já idoso que me viu entrar, ele veio a ter comigo uma conversa muito gentil. Eu pude perceber que ele tinha até um leve sotaque. Senhora, temos aqui peças também no andar de baixo. As peças mais bonitas. Peça mais bonita no andar de baixo. E temos também até algumas relíquias que estão em destaque. Mas é no andar de baixo. É porão. Porão da loja. Ele falou porão da loja. Porão da loja. Desci, havia uma escada assim, caracol. Eu tive que descê-la com cuidado, porque a escada em caracol, ela vai mudando a posição dos degraus e, além disso, a largura dos degraus também vai variando. E aquela curva, né, vai ficando bem estreita, então eu desci com uma certa dificuldade e bastante cuidado. De repente, ao chegar no
piso inferior da loja, eu notei que o chão brilhava muito ali. Estava limpinho, sabe? A arrumação parecia-me perfeita. Assim, de cara, um lindo candelabro dourado, bem no centro, pendurado. Tinha um quadro, assim pendurado com a moldura bem trabalhada. Parecia-me um quadro de Paris à noite, com todo o seu glamour figurado nele. Uma poltrona no canto, uma poltrona estampada, daquelas antigas, majestosamente delicada. Até me apaixonei por aquela poltrona e pensei comigo, puxa, essa aqui era legal, hein? Essa poltrona aqui, acho que combina perfeitamente com a minha mobília lá de casa. E outra coisa, eu me sentei na poltrona para testar. Me parecia tão aconchegante. Me expressava um convite assim, calado, tipo, me leva. Parece que a poltrona dizia para mim, me leva. No canto, embaixo da escada, tinha uma escrivaninha, bem antiga também. Parecia ser de madeira de embuia e continha muitos escaninhos. Também o acabamento não foi o verniz usado, e sim goma laca. Nossa, que peça! Olha o detalhe nas laterais da mesa da escrivaninha. Olha o tampo, a lateral do tampo de madeira, tudo trabalhado. Isso aqui eles trabalham com formão. Olha que coisa, trabalho manual de fato. É um trabalho de marcenaria, mas artesanal. Deduzi que eram peças que pelo menos tinham há mais de 100 anos. Essa aqui tem mais de 100 anos. Eram relíquias, verdadeiras relíquias. Sabe, eu fui tomada pelo desejo de comprar aquilo tudo. Essa relíquia era acompanhada por uma cadeira muito confortável, eu digo a escrivaninha. Também ali me sentei, me imaginando como se eu estivesse no século XIX. Puxa vida, era esse tipo de aula que eu gostaria de dar, de história, mas mostrando para os meus alunos essas peças, para que eles entendessem como era o século XIX. Você vê que está tudo escrito através da obra daquele tempo. Do lado dessa escrivaninha, continha um jogo de chá de porcelana indubitável. Aquele jogo de chá de porcelana estava numa bandeja prateada em cima de uma mesinha de metal que parecia também ser um metal nobre, ou era em cobre. Tinha sim uma coloração acobreada. Levantei-me e comecei a andar, até que algo me chamou a atenção. Era comprido, estava coberto por um pano bege, num canto da sala. Cheguei perto e o descobri. Gente de Deus! Que espelho era aquele? Que espelho era aquele? Ele era uma peça em madeira. Na altura da cabeça ficava o espelho, que mais ou menos acompanhava a cabeça humana, e depois descia até os pés, tudo espelhado até os pés, mas acompanhando o tamanho do corpo. Que peça maravilhosa! O espelho incrustado na madeira, a madeira toda trabalhada. Havia, na parte frontal da madeira, um porta-chapéus. Abaixo, um porta-sombrinhas. Gente de Deus! Era a peça mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Cheguei perto, toquei aquele espelho, esculpido em sólida madeira, também toda cobreada, com alguns detalhes em prata. Havia, curiosamente, nesse espelho, uma etiqueta
Na borda tinha o preço e dizendo que era um espelho de origem inglesa. Será? Será que veio de Oxford? Estava escrito, originário de Oxford, Inglaterra. Será que é de lá? E também do século XIX, mais precisamente do ano de 1965. Fiquei ali parada, em frente àquele espelho, como que hipnotizada pelo mesmo. Comecei, de repente, quando eu olhei no espelho, eu vi eu mesma, mas como uma mulher antiga. Era o meu rosto. Eu estava de chapéu diante do espelho. Eu me via nele, de chapéu, aquele vestido antigo. E o incrível é que eu estava com uma sombrinha que eu estava colocando no porta-sombrinhas daquele espelho. E refletidos através do espelho, eu vi atrás de mim três crianças brincando. E elas me pareciam familiares, se pareciam comigo. Uma daquelas crianças que eu via refletida no espelho atrás de mim, gritou: "Mamãe!" E fez assim com a mão, me acena com a mão: "Mamãe!" Eu estava embasbacada, boquiaberta, com a cena que eu estava presenciando. De repente, à minha volta, um homem, um cavalheiro, de cavanhaque, de chapéu. Ele chega naturalmente atrás de mim, me olhando pelo espelho, abriu um sorriso, tirou o chapéu, pendurou no porta-chapéu do espelho e me deu um beijo na face. O beijo foi na minha face esquerda. E ele se dirige a mim: "Amor, eu vou pedir para servir o jantar." Meu Deus, que imagem era aquela? Tudo refletido através do espelho. De repente, eu ainda olhando para o espelho, vejo que atrás de mim, uma sala de jantar. Eles se sentam, o homem na cabeceira, as três crianças nas laterais da mesa, as duas meninas de um lado e um menino de outro lado, e a outra cabeceira ficou livre. Era para mim. Era um lugar reservado à minha pessoa. E eu, no espelho, assistindo aquela cena, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência de que eu estava numa loja, mas eu estava assistindo aquela cena inteira, do jeito que eu estou descrevendo para vocês. Foi nesse exato instante que o homem que estava sentado à mesa, ele me acena. Eu vejo o aceno dele refletido no espelho. Vilma. Ele diz o meu nome. Vilma. Vilma não é o meu nome agora, não. Era o meu nome naquele momento, naquela cena. Eu reconheço aquele nome como sendo o meu. Não era o meu nome agora, até porque já revelei na abertura dessa minha história. Mas ele me chama de Vilma. Vilma, venha. Vilma, venha, o jantar está servido. Eu ainda olhei e eu vi um recipiente fumegando e saindo fumaça dele. Aquilo era a sopeira, toda em prata. Era a sopeira. O homem, ele pega com uma concha aquela sopa fumegante e começa a servir o seu prato. Ao tempo em que ele está servindo aquela sopa fumegante no seu prato, ele olha para mim. Ele olha para mim e sorri. E diz mais uma vez: Vilma,
Venha, venha, venha se servir. Venha se servir. A sopa vai esfriar. Venha, Vilma. Eu estou estupefata, congelada, parada, assistindo a cena refletida inteira no espelho, inteira. Ainda paro para verificar as duas meninas de um lado, de modo que eu as via do lado esquerdo na lateral da mesa. Elas sorriam para mim, as meninas, e do lado direito, o menino, que também sorria para mim. Só que aquela fumaça que vai subindo da sopa e aquele vapor vai embaçando o espelho, de forma que tem um momento que a minha visão foi totalmente coberta pelo vapor. E quando está aquela visão coberta pelo vapor, eu tive um mal súbito. É que exatamente perto daquele espelho, estava a poltrona da escrivaninha, por onde eu havia passado. E foi o tempo de eu chegar naquela poltrona da escrivaninha. E ali eu deixei o meu corpo cair. E sobre a escrivaninha eu deitei a cabeça. Quando eu recobrei a consciência, era aquele senhor idoso, o dono da loja, aquele senhor com sotaque. Senhora, algum problema? Algum problema, senhora? Algum problema? Meu Deus do céu! Eu reconheci ao senhor. Eu relatei para ele que havia sim sentido alguma coisa, um mal súbito qualquer. Ele me parecia que estava sozinho na loja, mas ainda assim ele me trouxe um copo com água. Na medida em que eu tomei aquela água, eu consegui me acalmar. Foi quando ele me perguntou: o que houve? E eu disse a ele: não, tá tudo bem. O problema, eu indiquei o espelho. O problema, eu mostrei assim, com meu dedo indicador, o espelho. Eu estava dizendo a ele que o problema estava no espelho. Ah, sim, o espelho? A senhora quer comprar o espelho? Eu senti que não ia adiantar eu explicar para aquele senhor o que havia acontecido comigo. Então eu recuperei minhas forças, anotei o preço do espelho e vi que eu tinha uma ligação direta com aquela mobília. Mas o quê? Afinal de contas, o quê? Não comprei nada da loja, mas fiquei com aquelas anotações feitas. Assumi, dias depois, o meu posto como professora de história no colégio. Eu tinha ido para aquela cidade para isso. E ministrando as minhas aulas, eu acabei conhecendo, inclusive, pais de alunos. A ideia sempre fixa: eu preciso verificar o que aconteceu na loja de antiguidades. E aquele espelho de Oxford, na Inglaterra, do ano de 1865, século XIX. Será que eu vivia nessa época e eu me chamava Vilma? Meu Deus! Se isso for confirmado, então eu tive um marido e 3 filhos, 2 meninas e um menino. Será? Isso não me saía da mente, mas na medida em que radicada eu estava na cidade, eu fui conhecendo os pais dos meus alunos, especialmente algumas mães, e uma daquelas senhoras, a dona Heleninha, que era mãe do Guilherme,
Um aluno muito bom que eu tinha, ele era muito arteiro. Eu me lembro que o Guilherme, ele era extremamente arteiro, mas era inteligentíssimo. No entanto, era um menino que não parava quieto. E eu, numa reunião com os pais, os responsáveis, eu fiquei um tempão conversando com a mãe do Guilherme sobre a capacidade dele, a inteligência dele, o intelecto privilegiado que ele tinha. E aí, conversando com ela, foi que eu fiquei sabendo que ela era espírita. Ah, a senhora é médium espírita. Ganhei liberdade. Eu não tinha coragem de abordar aquele assunto com ninguém. Descrevi para Dona Heleninha tudo o que eu tinha vivido dentro daquela loja. A Dona Heleninha me mostrou o braço. Na medida em que eu contava a história para ela como médium, ela me mostrou o braço todo arrepiado. E ela marcou comigo. Nós nos encontramos e fomos juntas até a loja. O senhor, quando me viu, me reconheceu. Até porque foi muito marcante a minha passagem pela loja. Ele teve até que me socorrer com um copo d'água. Oi, senhora. Veio buscar o espelho? Veio buscar o espelho? Está esperando a senhora. Foi feito para a senhora. A Dona Heleninha, de novo, me mostra o braço arrepiado diante das palavras daquele senhor. E eu a levei até o espelho. Só que nesse dia, eu não tive coragem de olhar para o espelho da forma como eu fiz da vez primeira. Mas a Dona Heleninha sentiu toda a energia que vinha daquela peça. Toda a energia. E depois ela me levou até a sua casa. E foi na casa dela que ela me explicou. Aquele espelho trazia realmente uma forte carga de energia do passado, da sua origem. Mas que ela, apesar de ser médium, ainda não tinha capacidade o bastante para me ajudar. Foi quando ela entrou em contato com um senhor de Marília, cidade próxima àquela nossa. Esse senhor de Marília poderia ajudá-la. Inclusive, esse senhor fazia regressões de vidas passadas. E esse senhor veio à nossa cidade, especialmente para se encontrar comigo e a Dona Heleninha. Ele achou prudente que nós fôssemos até a loja. Só que nesse dia, ele teve que se abrir com o dono da loja. Ele pediu a gentileza do senhor fechar aquela parte que ficava no porão, era na parte inferior da loja. Então ele pediu a gentileza do dono não permitir que mais ninguém fosse ao porão. Explicou que ele deveria realizar ali um trabalho com a minha presença. Esse senhor gentilmente nos atendeu. E foi ali que, diante daquele espelho, ele fez a regressão comigo. Da regressão, eu não me lembro, mas na medida em que eu fui falando, eles foram anotando, a Dona Heleninha com ele, anotando, e de fato, eu descrevi nos detalhes o nome do meu marido, o nome dos meus filhos, e eu era uma brasileira de nome Vilma, que havia me casado com um mercador inglês de Oxford. Vivemos lá, em Oxford. Fomos uma família feliz, formamos os 3 filhos e de velhos víamos a falecer. Primeiro, o meu marido, Edward. Depois,
eu. E a cada tempo, cada um dos filhos a seu tempo. Segundo me relatava agora esse senhor de Marília, o espelho foi o canal. Quando eu olhei naquele espelho, foi o canal. Ele não podia precisar se aquele espelho havia sido meu ou não. Isso ele não podia precisar, mas que o refletir daquele espelho, o originário de Oxford, de fato ele era de lá. Então, a origem do espelho de Oxford ligou aquela energia comigo. E eu pude então reviver através dele uma experiência sem igual. Uma história que impressionou a mim, Dona Heleninha e esse senhor que viera de Marília especialmente para nos atender. Nessa cidade onde eu fui para ser a professora, eu formei a minha família. Foi lá que eu conheci o meu marido, o Ronaldo e eu vivemos muito felizes e, coincidência ou não, tivemos 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Essa era a história que eu tinha para contar. Muita gente me pergunta se eu adquiri esse espelho, aconselhada que fora por esse senhor espírita de Marília. Não, eu não adquiri o espelho. Segundo esse senhor, havia uma energia muito forte que me unia àquela peça e que poderia, num determinado momento, se tornar prejudicial à minha pessoa. De modo que o prejudicado acabou sendo o senhor dono da loja, porque da loja eu acabei não ficando com nenhuma peça. Essa era a história que eu tinha para contar. Uma história que eu classifico como a da meia-noite. Uma história vivida por mim. Uma experiência que eu tive e que me faz hoje crer de que realmente existe a reencarnação. Eu tenho pessoas da minha família que discordam totalmente de mim. Pessoas que são religiosas. Eu tenho parentes espíritas também, eu tenho parentes evangélicos, eu tenho parentes católicos, mas nenhum entra nesse acordo comigo de vidas passadas. A não ser, obviamente, que os espíritas, mas os evangélicos, os católicos não aceitam isso. E são aqueles que são os mais chegados a mim. Mas eu respeito a posição de cada um. E eles também acabam me entendendo. Mas a minha posição é essa. De fato, existe a reencarnação. Senão, eu não teria visto, através do aço daquele espelho, dos reflexos daquele espelho, eu não teria assistido a minha família do passado. Uma família perfeita. Essa é minha história. Se você gostou, curtiu, manda o teu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, por favor, envie um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece.